Paz do Senhor para a igreja, amém? Você pode dar um glória a Deus bem forte? Aleluia. Todo mundo animado na presença de Deus, né? Com esse mesmo ânimo, eu pedi que você abra a tua palavra em Abacuque. Abacuque no capítulo 3, no versículo 17. 3:17. Quantos acharam o grito um glória a Deus? Opa, tem gente rápida. Para quem não achou, está aí na tua Bíblia. Quantos não acharam, digo, espera um pouco. Amém? Todo mundo achou? Amém. Ih, rapaz, o povo hoje está rápido, hein? E é mistério, hein? Vamos ler então? Diz assim, ó, Abacuque 3, versículo 17. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, farás os meus pés como das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Você pode sentar, dando glória a Deus. Quantos estão felizes com essa palavra, dão aleluia. Quantos estão com frio, dão glória a Deus. Aleluia. Acho que Deus possa aquecer os corações. Diante dessa palavra que nós vemos, a gente entende que nem tudo é como a gente quer, não é verdade? Nem tudo flui, nem tudo está sempre como a gente imagina. A gente quer nascer com os olhos verdinhos, mas a gente nasceu com os olhos pretinhos. A gente quer nascer, tem gente que desejava ter um cabelo assim liso que nem o meu, mas infelizmente você não nasceu com essa sorte. Eu não posso fazer nada por você, inveja, se você quiser. Mas tem gente que quer nascer lourinho, mas não teve essa oportunidade. Outros querem nascer clarinho, que nem eu, branquinho, mas também não teve. E, às vezes, na nossa vida, a gente leva para a gente projeta algo e parece que a gente está brincando de monta-monta. A gente parece que está montando algum cenário e a gente se coloca naquele cenário ali e, como numa brincadeira, a gente sabe qual é o começo e qual é o fim, né? Porque quando a gente vai fazer aquele joguinho de montar, tem a colinha ali, você já vai saber como vai finalizar o teu quebra-cabeça. Mas, na presença de Deus, quando nós nos colocamos, quem nos conduz é o Espírito Santo. E a gente não está na mente do Espírito Santo, mas o Senhor está na tua mente. Ele é que te conduz, para que você possa fazer como Ele quer, e não como você quer. Porque se Ele fazer como a gente quer, a gente vai achar mais bonitinho assim, vai ficar mais fofinho assim, vai ficar mais engraçadinho assim. Mas Ele não quer o engraçadinho e também não quer o fofinho, e muito menos o bonitinho. Sabe o que Ele quer? Ele quer o perfeito na tua vida e o melhor para você. É isso que Ele precisa e que Ele quer derramar para você. E quando eu ouço essa passagem, eu imagino Abacuque sendo um camarada de bem, um camarada trabalhador, esforçado, camarada bom aí, dinâmico, criativo. Vamos imaginar que ele tinha lá suas plantações e vivia dos frutos, vivia do figo, vivia da uva, vivia do azeite, da vaca, da ovelha. E para todos os lados ele tinha o seu ganho, o seu lucro. E quando ele chega nesse exato momento da vida dele, ele fala: Senhor, a figueira que todo ano dava o seu fruto bonito, que eu vendia muito bem, não está dando fruto não, nem está nascendo a flor para dar o fruto. A videira está vazia, Senhor. Essa está até com as folhas, está até com os negocinhos, está bonitinha, mas está vazia. E já a oliveira, Senhor, caramba, eu pensei que ia colher, deu a entender que ia brotar, não brotou. Senhor, as ovelhas sumiu, eu não sei o que aconteceu. Parece até que aquela passagem aconteceu de Jesus com os porcos, aconteceu de Jesus com as ovelhas. Parece que o espírito imundo veio pelas ovelhas, as ovelhas, saiu fora, todo mundo disperso. Não tem vaca mais no curral,
todos os meus recursos estão vazios, estão furados. E às vezes a gente se pega nessa situação que os nossos recursos e a força que nós podíamos empreender para melhorar algo, ou para chegar a algo, ou para alcançar alguma coisa, não está dando certo. Ué, mas eu estou tentando, eu estou buscando, eu estou fazendo, estou me virando em 30, estou dormindo 1, 2, 3, 4 da manhã, mas ainda está faltando, não estou conquistando, não estou conseguindo. Esse mês foi fraco. Quantos já disseram essa palavra? Esse mês foi fraco. Levanta a mão quem já disse assim, pô, esse mês foi fraco, cara. Caramba, tá ruim demais, nada aconteceu, não fruiu. Até meu time perdeu, foi rebaixado, tudo deu errado, nada está fruindo. Caramba, esse mês foi muito ruim. Mas você acredita que Deus está contigo nesse mês ruim? Amém. Ou Deus só está contigo na bonança? Teu Deus é Deus de bonança e bênçãos puras? É, mas não quer dizer que Ele vai estar também no momento que parece difícil para você. Essa palavra eu quero que você entenda, e esse título vai ser Crentes Raízes. Somos como raízes. Você imagina que uma raiz, ela sustenta todo o restante, né, da árvore. E se estiver chovendo, ela sustenta, não sustenta? E se tiver aquele sol de rachar, ela sustenta. E se estiver nevando, ela sustenta. E se estiver ventando, ela sustenta. Raiz não tem tempo ruim, raiz está segurando com força o que está vindo para cima. Ela está esperando o crescimento e está esperando frutos. Tudo isso é para os frutos. Ela não está segurando a árvore para a árvore enfeitar o teu quintal. Ela está segurando a árvore para a árvore criar forças para um dia ela dar frutos. Então ela não tem tempo ruim. Pode chover, pode fazer um calor intenso, pode estar neve, pode estar qualquer coisa. A raiz permanece. Ou seja, sólida. Uma coisa sólida. Deus hoje, Ele tem um prazer e abençoa muito mais crentes sólidos que estão ali, ó. Senhor, está acontecendo isso, isso, aquilo, mas eu estou agarradinho nas tuas promessas. Eu não vou largar da orla do teu manto. Ou como diz Pastor Meira, não vou largar da bainha da tua calça jeans, Senhor. Eu estou ali, estou segurando ali e não largo. Você imagina que quando você faz alguma promessa a uma criança, um exemplo, você... Ah, meu filho, eu vou te abençoar com uma bicicleta, um videogame, mas quando você for aprovado na escola. E tá, vamos imaginar que você está em janeiro. Você está fazendo as tuas economias para aquele super PlayStation poderoso. E nisso, a criança já tem aquela promessa ali. Ainda que aquela criança repita, pai, mãe, o meu videogame, né, eu vou ganhar, né, vai vir, né. Ainda que ele possa repetir alguma coisa sobre aquilo que ele vai ganhar, ele só vai realmente cobrar aquilo quando acontecer o quê? Aquele prazo determinado, quando acontecer a etapa da aprovação, quando ele for ali provado pela escola. Ainda que ele veja que em casa ele só está comendo pão com mortadela todo dia. E ainda que a mortadela acabou, ele só está comendo o pão com manteiga todo dia. E ainda que a manteiga acabou, ele só está comendo pão sequinho todo dia. Mas ele está confiando que aquela promessa vai vir no tempo certo. E ele não vai cobrar ou exigir antes daquele tempo. Agora, quando passar, quando a criança for aprovada, aí sim, ela vai chegar e aí, pai, passei. Agora pode me dar meu game. Ou seja, ela sabe esperar e muitos crentes hoje não sabem esperar. Ah, eu estou com uma promessa, eu tenho uma bênção para me receber. Pô, Senhor, mas eu estou passando por esse momento difícil. Então isso significa que eu não vou receber, significa que eu estou longe, significa que eu estou distante. Apenas significa que Deus está cuidando de você e Ele sabe que é melhor para você. Às vezes nós precisamos de ter um pouquinho de esforço para nós entendermos que Deus quer de nós, o que Deus quer fazer com a nossa vida. Davi foi um homem muito bem sucedido. Foi um homem que se vestia muito bem, prestava muito bem. Davi só andava com roupa de marca. Davi, o tênis dele era de Nike para cima. Só tinha coisa boa nos pés de Davi. Só tinha coisas boas, Davi só vestia coisas boas. A roupa, a veste.
Davi é aquele homem que andava bem, estava na casa dele, depois foi para o palácio, teve honras, virou músico do rei, virou guerreiro do rei, tinha muitas honras ali. Davi andava com cordão de ouro, pulseira de ouro, tudo de ouro, carro importado, mas chegou um determinado momento que tudo aquilo dali parece que saiu da mão dele de uma maneira para outra. Ele começa a ser perseguido por aqueles que amava, e por fim, onde que ele vai parar? Numa caverna. Você sabe quem mora hoje numa caverna ou num buraco? Quem mora hoje numa caverna? Só mendigo. Ou seja, pessoas que não têm onde morar. Pessoas que estão procurando alguma coisa para ficar embaixo, para se proteger da chuva e do sol. Então ele vai morar nesse local, e pior, a caverna nessa época de Davi, não era simplesmente um túnel, era basicamente a privada hoje, era o banheiro hoje, porque era nas cavernas que muitas pessoas ali faziam suas necessidades. Além dele estar num lugar desabrigado ali, além de estar faltando o seu abrigo, ele estava num lugar que não cheirava muito bem, um lugar sujo, um lugar imundo. E ele poderia dizer: Senhor, eu acho que tudo aquilo que um dia eu ouvi da tua parte, que o Espírito Santo tocou no meu coração, acho que tudo aquilo agora hoje na minha vida é mentira. Ou então eu não sirvo para nada daquilo, então, Senhor. E ele poderia ter pensado: então me mata, porque eu já vi que eu não vou alcançar nada dos meus objetivos. E esse quebra-cabeça que eu estava montando, eu acho que deu errado. Ele poderia ter pensado várias coisas, mas ele confiou em Deus e prosseguiu. Continuou. O que você temos que fazer? Continuar e seguir. Deus, ele tem o melhor para você quando você entende que ele é que toma conta de você. Ah, mas Deus tem o melhor para mim, então eu vou fazer assim. Às vezes você entende que Deus tem o melhor para você, mas você também entende que você quer fazer o melhor para você mesmo. Então Deus vai falar assim para você: então faz o seguinte, então você mesmo faz o melhor para você, e eu vou ficar assistindo. Aí você tenta, e você tenta, e você usa o que você tem nas mãos, e você usa os teus recursos, até que vai chegar um momento que vai faltar recursos para você. E aí? Como você vai esforçar aquilo? Para Abacuque estava faltando tudo. Estava faltando muitas coisas ali. Todos os recursos deles estavam em falta. Os recursos deles estavam difíceis. E ele não aguentava mais. O povo do deserto, que passou os 40 anos ali rodando, para chegar num lugar tão perto, tão próximo do que eles deveriam chegar realmente, naquele momento ali que eles estavam passando no deserto, a gente sabe que o deserto de noite é um frio tremendo, é um frio que é congelante, o frio de noite. E de dia é o contrário, é um sol que racha mesmo, dá para desmaiar naquele sol do deserto. E o que acontecia? Quando estava de noite, Deus enviava um milagre. Deus botava uma coluna de fogo em volta ali do povo e aquecia o povo enquanto eles estavam no momento do frio. E quando era de dia, existia uma coluna que guiava aquele povo, uma nuvem. E você sabe que a nuvem dá sombra. Então, Deus, em contrapartida, está cuidando do seu povo. E aquele povo ali que saiu do Egito, com as suas vestes, só com suas vestes no corpo, e mais alguns utensílios de prata e ouro que praticamente Deus obrigou o faraó a liberar seus vasos de prata e ouro. Então assim eles saíram com seus vasos de prata, de ouro e com a roupa do seu corpo, seu terno, sua calça, suas saias. E no percurso do deserto não tinha nenhuma loja para eles comprar. Não tinha taco, não tinha Renner, não tinha de Santini para eles comprar sapato, não tinha nada no deserto. Então como é que eles sobreviviam? Como é que eles se vestiam? Na verdade eles não precisavam de se vestir, porque o Deus que supre todas as necessidades fez com que um sapato no deserto durasse 40 anos sem se rasgar, sem se arrebentar. Fez com que uma calça jeans durasse 40 anos no deserto sem se desbotar e sem se rasgar. Fez com que roupas durassem 40 anos, porque esse era o milagre de Deus da provisão para eles. Mas mesmo em meio a todas essas provisões, o povo ainda não conseguiu entender que Deus ainda queria fazer mais. E isso é um toque para nós, é um despertamento para nós. Porque mesmo ainda em meio a muitos milagres,
nós ainda olhamos para o Senhor e falamos: Senhor, agora já não dá mais. Cheguei num momento muito difícil. Levanta a mão só quem já participou de algum milagre da parte de Deus. Ah, eu participei de algum milagre. Você participou de um milagre? Então, esse não é o único milagre que Deus quer fazer na tua vida. Eu vou te falar, não foi o último. Talvez foi um dos primeiros de tantos que Deus quer fazer na tua vida. Mas o povo de Israel, cabeça dura, não entendeu isso. Eles ainda assim, com uma coluna de fogo toda noite, com uma nuvem todo o dia de sol forte, eles ainda não entendiam que Deus era um Deus de milagre e de suprimento. Então, no momento que eles estavam cheios de sede, andando pra caramba naquele deserto, eles encontram um lugar e ficam sedentos procurando água. Uma passagem que eu estava lendo ontem. E eles procuravam água e não achavam água. Estava difícil, não achava água em lugar nenhum. Só via terra, areia, só via areia, aquele sol e a nuvem e nada. E quando eles acharam uma fonte de água, aí foi o primeiro esfomeado lá, se jogou, se lançou, correu, mergulhou, foi de cara. Quando bebeu, fez cara feia, fez biquinho e reclamou: Senhor, essas águas estão amargas. Aí começou a reclamar com Moisés, começou a reclamar com o povo, começou a reclamar com Deus, xingou todo mundo, chutou pedra, ficou revoltado, como muitos ficaram revoltados. Poxa, a gente anda tudo isso, e quando vem encontrar as águas, as fontes, não dá para beber dessa água, essa água está amarga. Naquele momento Moisés não reclama, porque ele entendia o propósito de Deus, mas ele clama ao Senhor e fala: Senhor, o teu povo, o que eu faço agora? E Deus dá a dica para Moisés: coloca aí um lenho, uma madeira nessas águas, e eu vou sarar essas águas. Assim Deus faz, através do gesto de Moisés. Assim, quando ele coloca aquela madeira, aquelas águas perdem aquele amargo, se tornam doces. Mas naquele momento Deus estava provando o seu povo. Se você ler essa passagem em Êxodo 15, a partir dos versículos 17, você vai ver que é uma prova de Deus ali. Um momento de águas amargas ali para aquele povo. E a gente, e olhando ontem, pude ver que essas águas também eram águas medicinais, que também serviam para cura também. Servia para remédio também. Se eles tomassem, eles estariam curados. Eles estariam também tomando como se fosse um remédio. Ah, mas eles falaram que não podiam tomar porque era água amarga. Ué, quando você está com dor de barriga, você não bebe boldo? Você não toma aquele chá amargo? Não toma, mesmo fazendo cara feia, tampando o nariz. Você tampa o nariz para não sentir o gosto. Não adianta nada, tu sente o amargo do mesmo jeito, mas a tua mãe te ensinou que tu tem que tampar o nariz. Você toma, você não toma? Não toma remédio? Novalgina, toma todo o remédio amargo? Então, naquele momento eles também tiveram que tomar ali, mas não quiseram, rejeitaram o remédio do Senhor. E às vezes nós estamos passando um momento tão difícil, e Deus ele dá uma água amarga, ou um pedacinho de telha para você se coçar, como deu a Jó, e a gente não entende que aquilo dali é uma provisão e um remédio que vai sarar a nossa vida, e que vai curar talvez o nosso trauma que nós estamos passando. E a gente às vezes rejeita aquela pequena parte, aquele pequeno pedacinho da provisão de Deus, que para nossos olhos parece uma coisa muito esquisita. Isso é muito estranho, Senhor. Eu vou ter que beber essas águas amargas, Senhor. Eu vou ter que me coçar com esse pedacinho de telha que sobrou, Senhor. Eu vou ter que ficar nessa caverna apertada, Senhor. Desculpa a expressão, fedendo a xixi e cocô, Senhor. Vou ter que ficar aqui mesmo, Senhor. Mas isso é um preparo de Deus para a tua vida. Quem entende isso, quem passa por isso e quem é aprovado nisso se dá bem. Aí você vai ser como aquela criança que eu falei, que está esperando o final do ano para ser aprovado para ganhar seu game. Aí no final você pode jogar e brincar à vontade, que você vai receber a tua recompensa. Mas você tem que passar por isso, pelo caquinho de telha, pelas águas amargas, pelo xixi e cocô também. Você tem que passar por essas situações. Naquele momento ali, que aquele povo ali passa pelas águas, o interessante, que quando eles andassem um pouquinho mais adiante, alguns poucos quilômetros à frente, eles encontrariam, sabe o que? 12 fontes de águas, e ainda por cima palmeiras. Eles ainda tinham sombra e água fresca. É tudo que o povo brasileiro quer. Ah, o que você quer? Sombra e água fresca. Eles encontrariam tudo o que eles queriam e precisavam, se eles andassem um pouquinho à frente.
Ainda que eles parassem, bebessem aquela água de remédio e falassem, bom, deu para tomar um pouquinho, só um golinho, mas vamos seguir, vamos continuar, estamos aqui para isso mesmo, eles iam continuar e iam receber. Mas não, eles preferiram murmurar. E às vezes a gente, diante de um problema, diante do caos, a gente prefere o que? Murmurar. A pastora Ana pegou o gancho da minha palavra e ela falou, o lamento não muda a situação. O lamentar, o chorar não muda a situação. Parece até crente bebê pirracento, que chora para pegar uma mamadeira. Meu irmão, Deus não vai te dar uma mamadeira assim não. Meu. Não vai mesmo. Como diz o louvor, a pastora Tati também me ajudou a pregar hoje, falando do deserto. Não é porque está faltando coisa, não é porque está no deserto, não é porque as pedras não se transformam em pão, que não significa que a tua presença está conosco dentro desse deserto. Não, mas não é porque, mas está faltando, Senhor, então o Senhor não está comigo, então eu vou poder fazer o que eu quero, eu estou revoltado, essa situação está difícil demais, eu não mereço viver assim, eu sou a pérola do Senhor, eu sou a menina dos olhos do Senhor, eu sou o diamante do Senhor, eu sou o cristal do Senhor, eu sou a ovelhinha de Cristo. Não, irmão. Nós somos pessoas preparadas para viver o melhor que Deus tem. Deus, Ele está te tratando. Ele está amassando esse barro aí para fazer um vaso. Mas que culpa tem Deus que esse barro aí é duro? Então Ele tem que amassar mesmo, Ele tem que amassar com força. Tem que amassar esse barro para fazer um vaso. E nós somos esse barro. Agora o vaso, quem vai transformar é Deus. Quantos de nós não queremos ser um vaso nas mãos do Senhor? Mas quantos de nós queremos ser amassados pelo Senhor? Eu não vi nenhum Glória, o Glória fugiu. O Glória agora foi arrebatado. Agora os Glória foi arrebatado. A gente é assim, irmão. Uma vez há muito tempo eu ouvi um pregador falando, irmão, não canta aquela música, eu quero ser como oleiro, como um vaso, não, porque Deus vai te quebrar, hein? Aí eu fiquei meditando naquela palavra, eu falei, pô, Senhor, eu estou todo velho, eu quero ser um vaso novo. Não, peraí. É necessário que se quebra? É necessário que se faça de novo, que se passa pelo forno? Então vamos passar pelo forno. Vamos ser quebrados então. Vamos ser amassados, mas vamos ser crentes novos. Vamos ser crentes raízes. Vamos ser crentes firmes e sólidos na presença de Deus. Como aquele crente que sabe esperar e sabe viver o momento oportuno que Deus está separando para nós. Mas Senhor, eu gosto tanto quando estou só na bonança. Queria tanto chegar em casa agora, comer uma pizza gigante, uma Coca-Cola, e amanhã não precisar trabalhar e ficar um mês sem precisar de trabalhar e receber dinheiro na conta, não sei da onde. Quantos aí não gostariam, né? Todo mês um salário na tua conta sem você trabalhar. Maravilha. Deus purinho, hein? Salarinho, não precisa nem ser um salário alto, não. Só uns 7 mil na conta, não precisa nem ser muita coisa, não. 7 mil sem tu fazer nada, pessoa, na conta todo mês. Glória, você deitado, vendo televisão, só trocando de canal. A gente quer, a gente deseja, a gente anseia. E às vezes Deus nos proporciona momentos maravilhosos, que a gente pode desfrutar, que a gente pode viajar, que a gente pode curtir. Mas o momento que é para a gente aprender, infelizmente é realmente o momento que nós precisamos de nos esforçar mais. É o momento que nós precisamos ter aquela disposição extra. Esse é o momento que você aprende. Enquanto Davi estava tocando no palácio do rei Saul, ele estava lá, não estava aprendendo muita coisa não, estava com a mordomia lá. Mas quando ele foi para a caverna, ele aprendeu a liderar. Ele aprendeu a ser rei na caverna. Ele aprendeu a fazer homens problemáticos, fazer de homens cheios de aflição, cheios de desespero. Ele aprendeu a fazer com que esses homens fossem homens sábios, homens guerreiros, homens valentes e homens motivados. Foi na caverna que ele aprendeu a motivar pessoas, porque naquela caverna ali só ia os piores camaradas que existiam na terra, os endividados, os chifrudos, e o chifrudo ali. E é o pessoal ali que estava com o nome sujo no SPC e Serasa. E quantos ali na caverna ali que não tinha dívida com a agiota, meteram o pé para não morrerem? Quantos? Se perdeu a conta.
Naquela caverna ali só tinha camarada desse estilo, irmão. Só tinha camarada que abandonou família, que fez e aconteceu, que fez errado, que estava ali em desespero, em aflição. Alguns tinham duas opções: ou se matavam ou ia para a caverna. Aí eles iam para a caverna e falavam que queria se matar lá. Aí um tentava pegar força com o outro, né? Bom, se você se matar, eu me mato também. Vamos se matar junto, vamos fazer um suicídio coletivo. Mas entre aqueles suicidas ali, entre aqueles homens ali esquisitos, estava quem? Davi, que se tornou basicamente outro esquisito ali, junto com eles. Mas só que era um esquisito, mas que tinha Deus no coração. Ainda que você pense, olhe para o espelho e fale: eu sou tão estranho, mas você tem Deus no coração. Para fazer com que isso que é tão estranho se torne em algo tão surpreendente, em algo tão maravilhoso. Tinha um CD de um camarada que se chamava A Estranha Beleza. E às vezes parece a vida do crente, estranha beleza. É tão esquisito, reclama às vezes tanto, mas tem uma beleza do nosso interior, que é a beleza de Cristo. E isso que faz florescer e faz dar o fruto da vide, da figueira, da oliveira. As ovelhas vão aparecer de novo, as vacas vão voltar. Tudo vai acontecer quando nós demos lugar a essa vazão do Espírito Santo que está sobre nós. Quando nós entendermos esse sentido. E naquele momento que Davi estava naquele profundo ali, em desespero com aqueles pessoais ali, com aquela pessoa ali, com cada pessoal pior do que o outro, ele aprendeu a motivar pessoas que já estavam basicamente zeradas. Pessoas que estavam falando assim: ó, tô com a faca aqui. Qualquer palavra errada que tu falar, eu me mato. Mas ele aprendeu a motivar esses homens. E depois Deus fez o quê? Davi, agora já que você aprendeu a motivar esses camaradas aí, então agora você pode reinar sobre o meu povo de Israel. Aquele mesmo povo que eu falei que era tão numeroso que não se poderia contar. Que seria tão numeroso como a areia do mar ou como as estrelas do céu. Agora que você conduziu esse pequeno povo esquisito, você agora pode conduzir o meu grande povo de Israel. Depois que a gente passa por essas provas, a gente pode receber, na verdade, aquilo que é de direito, aquilo que Deus tem nos prometido. E o pior não é passar, o pior é que às vezes não entendemos passar por esses momentos. Às vezes achamos que porque Deus é dono do ouro e da prata, vamos viver a vida só bem ou mais ou menos. Mas às vezes vem o pior, às vezes vem um dia mau, como foi falado. Às vezes vem um dia que está obscuro, às vezes vem coisas que, Senhor, não tá com recurso nenhum, não está passando nada, não está vindo nada de extra, não está vindo nada a mais. Nem eu fazendo hora extra não está cobrindo, Senhor. Nem estou fazendo de tudo, mas não está dando. Mas o que Deus quer não é realmente ver o resultado das tuas mãos, é ver o teu desprendimento e ver a tua confiança que você tem posto no Senhor. E ver a tua base se está firme. Se a tua base estiver firme, se a tua raiz estiver firme, pode estar ventando lá fora, chovendo lá fora, fazendo sol de rachar, caindo neve, granizo, pedra do céu, saraiva, fogo do céu, pode estar caindo canivete, pode estar ventando, pode estar passando furacão, mas a tua raiz está sustentando o que está para cima. Não deixa cair esse tronco não, porque desse tronco vai brotar galhos. Desse galho vai botar folhas e flores depois. E depois das flores, vai vir os frutos. Se você sustentar essa árvore, vai vir os frutos. Porque o crente raiz sustenta as árvores. Mas parece que tem crente que quer assumir vários papéis, menos o papel que ele tem que assumir. Tem crente que em vez de ser raiz, ele é o galho. Tem crente que em vez de ser raiz, ele é a folha, ele é a flor. É a florzinha de Jesus. Não, você tem que ser a raiz sólida. Porque galho, os outros sempre estão quebrando o galho de alguém, vai quebrar o teu também. Então você tem que ser raiz sólida, uma raiz firme, uma base que você vai sustentar o restante que vai por vir, que está por vir. Então quando a gente vê essa palavra, a gente entende que na vida de Abacuque existiam momentos maravilhosos. E Abacuque estava só desfrutando. Pegando da doçura do figo, que é uma das frutas mais doces que existe no mundo, o figo. E pegando da oliveira, vendendo, fazendo comércio, prosperando nos seus bens. E ele falando, Deus está comigo, que eu estou prosperando. Mas teve um momento que tudo isso secou. E por um momento ele pensou que nem às vezes eu, que nem às vezes você pensa.
Poxa, agora acho que Deus não está comigo mais não, porque está secando a fonte. Mas depois de uma experiência com Deus, de ouvir mais a palavra, de ouvir testemunhos, ele pôde entender que não tinha nada a ver com o que ele estava pensando. Que Deus é o Deus que está contigo no momento que você estiver. O salmista falou assim: ainda que eu bote minha cama no inferno, ainda assim os olhos do Senhor ali comigo estarão. Ainda que eu esteja nas profundezas das águas, como Jonas estava, na profundeza das águas, no mar, no mais profundo do abismo, ainda assim no ventre de um grande peixe, ainda assim Deus estava com ele ali. Ah, mas ele estava cercado no ventre de um grande peixe. O peixe do lado de fora fede, imagine você dentro do estômago do peixe, cruz credo. Que fedor terrível que não deve estar lá dentro. Mas ainda assim, Deus estava com ele ali. É na caverna, Deus está com você ali. É no deserto, só estou vendo areia na minha frente, só areia, só areia. Deus está com você ali no deserto. Ah, mas no deserto não tem nada para mim, não tem provisão. O deserto nunca vai ter provisão para você. Na caverna só vai ter mau cheiro para você. Também não vai ter provisão na caverna. Não vai ter provisão também, não tinha provisão também para a vida de Jó. Cheio de chagas, cheio de úlceras, cheio de feridas. Ainda que ele tinha um pedacinho de telha, mas não tinha provisão para a vida dele ali, onde ele estava, na casa dele, não tinha provisão ali. Eu quero te falar que não vai ter provisão no lugar que você está. Vai ter provisão no Deus que está contigo. Aí sim vai ter provisão. Porque se você estiver no local maravilhoso, mas Deus não estiver contigo, então significa que a provisão não está contigo. Mas se você estiver na caverna, num buraco, embaixo da ponte, ou em qualquer outro lugar, ou até mesmo como o salmista diz, ainda que eu bote minha cama no inferno, mas se Deus está contigo no inferno, ainda assim o capeta vai olhar para você cheio de raiva e vai falar: até aqui tu trouxe Jeová, meu filho. Até ali você trouxe Jeová para queimar o fogo do capeta lá no inferno. Não tem lugar certo, você pode estar no inferno, pode estar no céu, pode estar em qualquer lugar. Se Deus está contigo, a provisão contigo. Então o importante para nós é pensarmos: Senhor, o que eu estou passando hoje, o que eu estou vivendo hoje, ainda que pareça que esteja muito obscuro para mim, isso é um aprendizado para mim. Isso é um momento que eu vou aprender a criar soluções. Esses dias eu estava trabalhando num local lá embaixo, e naquele local ali que eu estava trabalhando, eu imaginei de terminar num certo tempo, num prazo, e eu basicamente tripliquei o prazo do meu trabalho. E eu falei: Deus, que trabalho penoso é esse, que coisa horrível. O troço deu curto, arrebentou fio, aconteceu tanta coisa. Eu tive que ficar basicamente pendurado numa janela, no 7º andar, com a metade do corpo para fora, e eu falei: Senhor, que trabalho difícil é esse? Mas eu entendi 3 coisas que me aconteceram ali. Eu desenvolvi naquele trabalho ali 3 habilidades que eu nunca tinha feito antes. Eu tive que buscar um pedaço de um fio que estava do outro lado de uma janela, embaixo. Eu só via só o chão, de lá de baixo estava no 7º andar. E eu falei: Deus, como é que eu vou buscar aquele fio ali? Se não tem, o fio não é sólido, não tem como eu puxar ele. E eu estou distante. Meu irmão, eu não sei como, mas eu consegui puxar um fio sem encostar nele. Eu consegui fazer uma emenda de um fio para o outro sem encostar nele. Eu falei: que é isso? Estou profundo demais, eu não imaginei que eu podia fazer isso. Foi maravilhoso. Eu falei: meu Deus, o negócio está bom demais aqui. Mas estava ruim o trabalho, estava penoso, estava forçado. Eu falei: Deus, eu não vou sair daqui tão cedo, eu vou dormir aqui para me acabar isso. Mas ali eu desenvolvi mais 2 habilidades ainda. Eu falei: não, tem alguma coisa proveitosa. Talvez se não fosse tão difícil, eu não desenvolveria 3 habilidades diferentes que eu nunca imaginei que ia desenvolver ali. Eu falei: Senhor, eu não sabia que isso era possível não. Até que eu consegui fazer, sem que ninguém me ensinasse, a não ser a presença do Espírito Santo, que era o único que estava comigo naquele momento. Então eu imaginei como é bom valorizar os momentos que a gente está passando um momento difícil, mas que a presença do Senhor está contigo. Ainda que você fale: Senhor, isso está difícil, mas eu estou aqui para cumprir o meu objetivo. Eu estou aqui para fazer o teu id, para falar: Senhor, está difícil, mas eu estou aqui. Eu estou esperando em Ti, mas eu estou aqui. Não vou sair daqui não, Senhor, porque eu creio que daqui o Senhor vai fazer algo tremendo na minha vida.
E no momento que você está em dificuldade, é o momento que Deus quer desenvolver as tuas habilidades. Assim foi na vida de Davi, assim foi na minha, assim vai ser na tua vida também. É o momento de você desenvolver algo. É o momento de você prosperar em algo. Mas você precisa de passar por isso. Senhor, eu não estou vendo solução. Então significa que a ideia vai vir de você e você vai ter a solução. A tua mente vai trabalhar e você vai ter uma brilhante ideia. Ah, mas o que eu precisava eu não tenho. Meu irmão, Gideão precisava de pelo menos mais de 30 mil homens para vencer uma batalha, porque o povo também tinha aproximadamente uns 20 e poucos mil a 30 mil os inimigos dele. Deus tirou os 32 mil e deu quantos para ele vencer? 300. Alguém poderia pensar, mas Senhor, o que eu tenho não é o suficiente para me encarar isso. Não é suficiente para me encarar a batalha. Não é suficiente para me viver, Senhor. Eu vou acabar morrendo de fome, isso não é suficiente. Mas com 300, Deus deu estratégia para Gideão. E Gideão venceu com 300 um povo que era mais de 10 mil homens. E assim Ele vai fazer na tua vida. Aquilo que parece pequeno para você, aos teus olhos, para Deus isso é uma grande ferramenta. Sabe o que Moisés tinha na mão? Um cajado. Sabe qual é o valor do cajado? Sabe o que se comprava com cajado? Se alguém falasse assim, vamos fazer no mundo se fala, vamos fazer um rolo, fazer uma troca. Eu te dou o meu cajado, você me dá o quê? Vai dar pedra, vai dar madeira. Cajado não tem um valor significativo. É um cajado, é um pedaço de madeira que apenas ele é inclinado na ponta, apenas ele tem um L assim na ponta, que serve para puxar as ovelhas. Mas um pedaço de madeira. Uma coisa sem um valor significativo. E quando Deus fala com Moisés, Deus chama Moisés e fala, Moisés, é você que vai libertar o meu povo. E Moisés fala assim, eu? É você. Senhor, o que eu tenho, Senhor? Eu estou de sandália, não tenho nem tênis para calçar. Que a Bíblia diz que Moisés teve que tirar as sandálias, nem tênis Moisés tinha nos pés, tinha só as sandálias. Eu não tenho roupa direito, eu não tenho isso, eu não sei nem falar. Como é que eu vou vencer? Aí Deus fala, Moisés, eu sei que tu tem pouca coisa, mas o que tu tem na tua mão? Moisés pensou, bom, se ele for me pedir alguma coisa, vou dar o cajado. Qualquer coisa arrumo outro. Eu tenho o cajado, Senhor. Então, joga ele no chão. Aí aquele cajado se transformou em cobra. Moisés toma aquele susto, agora pega de novo. Aquele cajado volta ao normal. Então aquela peça ali que estava na mão de Moisés, que era um valor insignificativo, aquela peça foi que libertou o povo de Israel do Egito. Com aquela peça insignificativa foi que ele tocou no mar e o mar vermelho se abriu. Com aquela peça insignificativa, aos olhos dele, foi que ele tocou na rocha e da rocha saíram águas. E o que você tem hoje nas tuas mãos? Que parece ser tão pequeno para você. Isso aí é a grande ferramenta que Deus quer na tua vida. Deus quer com que a tua alma esteja alegre, como falou Abacuque. Abacuque falou, ainda assim, que tudo isso me seque, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque olhou para aquela situação, para aquela figueira e viu que não tinha fruto. Ele olhou e começou a rir. Que maravilha! Deus vai fazer coisas maravilhosas, porque se hoje não tem, amanhã vai ter muito mais. O que faltou hoje, na próxima vai vir em dobro, em triplo. Quando ele olhava e viu que não tinha nada, viu que não tinha vaca, viu que não tinha animal nenhum, ele sorria daquela situação e falava, agora é que Deus vai prosperar mesmo. É agora que Deus vai fazer coisas grandes. É o que você tem nas tuas mãos. Quando você aprender a sorrir diante das dificuldades, aí você vai estar no propósito que Deus quer para a tua vida. Mas está tão difícil, é o teu momento, é a tua hora. As tuas habilidades serão desenvolvidas aí. E Deus vai palestrar contigo aí nesse momento. Então recebe da parte do Senhor uma provisão no momento de dificuldade. Recebe da parte do Senhor, porque a tua ferramenta vai se tornar um grande utensílio de livramento para ti. Recebe da parte do Senhor, que aquilo que está pequenininho, está pouquinho, vai render, vai prosperar. E aquela portinha que está tão estreita, aquilo não é nem uma porta que você está passando, aquilo é um vasculhante. Mas está tão pequeno, está tão apertado, vai se tornar uma porteira na tua vida.
Aquilo que está, Senhor, está faltando ideia. Então Deus vai colocar aí nas tuas mãos. Você só precisa de duas coisas: eliminar a murmuração dos teus lábios e confiar que Deus é quem vai te sustentar. É como a criança, ela apenas acredita. Seja assim. Deus quer nos ensinar, sejamos raízes. Sejamos como crianças. Apenas eu acredito. Pode estar passando o que for dentro de uma casa. A criança sabe que se o pai prometeu, ele vai dar. Ainda que ele esteja bebendo água e comendo pão no almoço, todo dia. Mas ele apenas acredita. Sejamos assim, apenas acreditamos. Mas eu não tenho fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então no momento que você está em casa, busque ouvir uma mensagem no rádio, na televisão, que vai crescer a tua fé. Sinceramente, a fé para muitos é um peso de 100, 200 toneladas, que a pessoa não consegue nem pegar para exercitar. Mas quando você começa a exercitar a tua fé, você vai ver que não é tão difícil assim acreditar. Eu acredito que Deus está dando provisão na minha vida, mesmo que esteja num momento difícil. Eu quero acreditar para você, mas eu não posso acreditar por você. Então, se você acredita, recebe do Senhor, amém? E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.